glória, glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Deus de fogo, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Alabasteire me anda alabadaia. E calabasteire me anda alabacaia. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Deus de fogo, Deus poderoso, Deus tremendo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai amado Senhor, meu Deus e meu Pai amado Senhor, venha tocar nos corações, ó Pai, nesta noite, Jesus querido, Jesus poderoso, venha alimentar o teu povo nesta noite, meu Pai. Venha, meu Pai amado, fortalecer o teu povo nesta noite, Pai. Oh, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus glorioso, meu Pai. Venha, meu Pai amado, Senhor da glória, encher, meu Pai, o teu povo, meu Pai, da fortaleza do céu. Ouri, canturi, mianduri, miaia. Meu Deus e meu Pai amado, Senhor, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, meu Pai amado, Senhor, é aquela que liberta, meu Pai. A tua palavra, meu Pai amado, Senhor, Senhor, é o alimento para a nossa alma. Meu Deus e meu Pai querido, meu Deus e meu Pai amado, Senhor, abençoa as tuas servas, abençoa as tuas filhas, meu Pai, a qual, Senhor, vai, meu Pai amado, Senhor, se alimentar nesta noite. Jesus querido, Jesus maravilhoso, meu Pai, estenda as tuas mãos de fogo, estenda as tuas mãos de poder. Abençoa, meu Pai amado Senhor, cada ouvinte, meu Pai amado Senhor, a cada um, meu Pai, que vai participar, Senhor, desta live, meu Pai amado Senhor. Ó, meu Deus e meu Pai querido, põe as tuas mãos de fogo, põe as tuas mãos de poder, meu Pai. Abençoa nossa irmã Kelly, abençoa nossa irmã Sandra, abençoa nosso irmão André Silva, abençoa, meu Pai amado Senhor, Gi Ávila, abençoa, meu Pai amado Senhor, a todos, meu Pai, que vão participar, que vão, meu Pai, ouvir, meu Pai, esta mensagem importante para os dias atuais, sobre a santificação, meu Pai, no espírito, na alma e no corpo, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus e meu Pai amado Senhor, venha falar com cada um de nós, venha queimar as doenças, as enfermidades, venha repreender todo o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus Cristo é o voz que clama no deserto, cooperador Edilson Trindade, pela misericórdia de Deus. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, antes de tudo, meus amados irmãos, vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus. Aleluias! 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus, glória a Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe nossa irmã Ângela Gonçalves. Glória a Deus, glória a Jesus. Amados irmãos, aleluias. Vamos ler aqui um item do regulamento interno da Igreja do Arrebatamento. Regulamento interno da Igreja do Arrebatamento. Item P20, página 40. É proibido as irmãs ou irmãos rasparem ou depilarem as sobrancelhas, as pernaças ou o corpo, ou pintarem os olhos, lábios, rosto, unhas, cabelos, mesmo com tinta ou esmalte incolor. Tá vendo? E também ter as unhas das mãos ou dos pés compridas, né? Que tem muitas irmãs obreiras e obreiros com a unha tão grande, parecendo uma garra de um gavião, né? De um gavião daquela águia, né? Daquela águia. Tem que cortar. Não pode ter unha grande. Por quê? Se você for expulsar alguém, um demônio, por exemplo, um demônio de um corpo de uma pessoa, tem que estar com a unha cortada. Quantas pessoas que ficam com o rosto ali, a testa, principalmente a testa, tudo cortado ali, rasgado. Muitas das vezes é a unha do cooperador, da cooperadora. Tem que cortar. Ou senão tem que sentar. Senta até cortar a unha. Tá vendo? E a depilação aqui só pode em caso, orientação médica, vai fazer um pré-natal, vai fazer um exame, se for necessário. Tintura de cabelo, nem pensar. Hoje em dia, as pessoas com cabelo preto, que nem um carvão. Da cor de um carvão. Tem até mesmo irmãos, né, arrancando sobrancelha, alisando o cabelo que nem um quiabo, uma corda de um violão. Irmãos, alisando o cabelo, não pode. Então tá aí. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ler mais um item do regulamento interno da Igreja do Arrebatamento. Letra G1, página 36. Vestuário inadequado. Irmãs, mini blusas, blusas cavadas, sem mangas, saias ou vestido curtos, que não cubram os joelhos, mesmo com as irmãs sentadas, saias e vestidos rachados na frente, atrás ou dos lados, roupas transparentes. Irmãos e irmãos, bermudas e roupas apertadas, também não pode. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Observação 1. O salto dos sapatos e das botas das irmãs não deverão ultrapassar 4 centímetros. E o dos irmãos não deverão ultrapassar 3 centímetros. Bom mesmo que seja rasteirinha, né? Nesse caso haverá admoestação por ser considerado vaidade. E a pessoa deverá deixar o uso. Item observação 2. No caso de uso de camisetas, bonés, chapéus, bolsas, com estampas ou dizeres que não convém a sã doutrina, mesmo que seja em outros idiomas, haverá admoestação pelo dirigente, e a pessoa deverá deixar o uso.
Glória a Deus, glória a Jesus. Tem várias observações, né, meus irmãos? Né? Tem várias observações, mas eu vou ler aqui mesmo, vou frisar aqui mesmo, na observação 5. A saia ou calça jeans somente é permitido em escolas e locais de trabalho. Tá vendo? Em escolas e locais de trabalho. A saia não pode ser escandalosamente e nem curta. Tá vendo? Talvez o irmão vai trabalhar e lá tem que usar o uniforme do trabalho, né? Às vezes é um jeans, né? Então, fazer o quê, né? Por necessidade ali, os irmãos, no caso, né? As irmãs nem pensar em usar uma calça jeans, seja o que for, calça social, não pode. Né? Eu já vi muitos dirigentes dizendo que calça folgada não tem problema. É porque eles ainda não receberam a libertação por completo. Ou é de Deus ou não é de Deus. Ou serve a Deus ou não serve a Deus. Glória a Deus, a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Nós temos que ter fé, meus amados irmãos, que Deus vai abrir a porta. Talvez você está desempregado. Minha irmã, se aparecer um trabalho para você trabalhar de calça comprida, não aceite. Porque não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. A igreja do arrebatamento. Então as irmãs não devem usar, né, a calça comprida. Porque a calça foi feita para o homem. Né? Sapato de salto alto, nem pensar. Que isso provoca lascívia, sensualidade, carnalidade, maus pensamentos na mente das pessoas. Então, que seja um sapato ali, uma rasteirinha. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, hoje eu quero trazer um tema hoje para vocês, para todos nós, sobre a santificação do corpo. Aleluia, louvado seja Deus, que muitas igrejas não estão mais falando sobre a santidade do corpo, né? E desde quando eu era novo convertido, o Senhor plantou no meu coração para transmitir para a igreja sobre a santidade do corpo. Porque a santidade da alma e do espírito, a maioria das igrejas estão pregando, né? Só a santidade do corpo que eles não têm mais força de pregar. Né? Muitos pregadores com a sobrancelha depilada. Muitas irmãs com roupas decotadas, mostrando a entrada do seio. Louvando a Deus lá. E não tem mais estudo sobre isso. Porque dizem que agora está proibido, né? Mas a igreja do arrebatamento vai continuar, meus irmãos, pregando. Fazendo a vontade de Deus. A igreja do arrebatamento não tem, meus amados irmãos, aleluia, sociedade com o pecado, com a mentira. Não está preso em cargo. Não está preso, aleluia, em ficar lá na liderança, passando a mão no pecado. De jeito maneira. Nós só temos uma oportunidade, meus irmãos. Depois que entrar no terno de madeira, já era. Ah, Senhor, me dá a oportunidade, Senhor, que eu vou me arrepender, Senhor. Me dá a oportunidade, Senhor, que eu vou jogar fora, Senhor, as minhas roupas sem manga. Eu vou parar de depilar a sobrancelha, as pernas, pernaça. Senhor, me dá a oportunidade, Senhor, que eu vou costurar aquele paletó terno que está rachado, lascado, partido atrás no meio. E as botas hoje, quase 1 metro de altura. As botas que muitas irmãs estão usando, quase 1 metro de altura e ninguém fala mais nada. Quase 1 metro de altura, meu. Pra que isso? É muito grande. Meu Deus do céu. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós acabamos de ler na palavra de Deus que o mesmo Deus de paz
que vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda súbita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sabemos o dia e a hora a qual nós vamos partir, né? Não sabemos o dia e a hora. Glória a Deus. Aleluias. Na Bíblia, a palavra nudez não significa apenas ausência de vestimenta, mas traz a ideia de expor partes do corpo que atraem a atenção do sexo oposto. Podemos dizer que a parte do corpo que atrai a atenção do sexo oposto, principalmente devido à vulgarização do corpo do homem e principalmente da mulher, como objeto sexual, é dos ombros para baixo, até abaixo dos joelhos. Tá vendo? Podemos dizer que a nudez ou exposição dessa área do corpo é pecado diante de Deus, pois não cumpre com o objetivo com a qual Deus criou a vestimenta. Eu não sei se meus irmãos sabem que um judeu, mesmo usando uma túnica, se ele não estiver com a capa, também ele era classificado como nu. Vemos aqui, meus amados irmãos, um exemplo de Pedro. O apóstolo Pedro, no capítulo 21, versículo 7. E Simão Pedro ouviu que era o Senhor. Cingiu-se com a capa, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Tá vendo? João 21, versículo 7. Né? Aqui, meus amados irmãos, o apóstolo Pedro, ele estava ali em alto mar pescando, né? E a Bíblia fala que ele estava nu. Mas aqui é o nu parcial, né? É o nu parcial. Ele estava ali com calção. Ele estava ali com uma roupinha assim sem manga, um calção. Então a Bíblia fala que ele estava nu. É o nu parcial. Porque não tem como, meus irmãos. Não tem como um homem pescar nu completamente como ele veio ao mundo. Principalmente se tratando aqui do apóstolo Pedro. Então ele estava nu. Vamos dizer que ele estava ali com a bermuda, um short, um calção, né? Que seria dos lombos até as coxas. Era as peças íntimas. Então ele ali estava à vontade. Mas quando o apóstolo João falou para Pedro, Pedro, é o Senhor. Pedro aqui estava nu, parcialmente. E ele se lançou ao mar. Tá vendo? Ficou com vergonha. E muitas pessoas hoje não têm vergonha, né? Com saia curta, com mini saia. Não tem vergonha. Então, meus amados irmãos, é a última hora da igreja na face da terra. Muitas pessoas correndo de um lado para o outro, atrás de revelação e revelações. Mas não estão preocupados com a palavra que liberta, que transforma o homem e a mulher de dentro para fora. Quantas pessoas, meus amados irmãos, vão para a igreja com a saia curta e ali mostra as pernaças toda descoberta. Quantos irmãos que vão para a igreja também com 2, 3 botões desabotoados, mostrando a tocha de cabelo do peito. Esses tais, meus amados irmãos, se Jesus vier para eles e não der tempo para se arrepender, esses tais vão perder o arrebatamento da igreja.
Se Jesus vier para eles e eles morrer nesse pecado de lascívia, de sensualidade, de luxúria, eles não vão ter salvação. Vão para o inferno. E depois vão ser lançados no lago de fogo. Hoje em dia, meus amados irmãos, as pessoas estão preocupadas mais de ouvir testemunhos, de revelações, de visões, de arrebatamento, do que de ouvir a palavra da verdade, do conserto. A palavra, aleluia, que faz o homem ter mais pudor, que faz a mulher ter mais pudor, para andar em sinceridade, para andar em amor diante de Deus e diante da igreja do Senhor. Hoje, a nudez é considerada normal em muitas igrejas. Mas há alguns anos atrás não era assim. Veja como foi a evolução da nudez pública. Em 1910, braços que eram naturalmente cobertos começaram a ser descobertos ante os ombros. Tá vendo? Em 1910. Já em 1920, as pernaças começaram a ser expostas publicamente. Em 1920. Já em 1930, começaram a aparecer os primeiros decotes, expondo partes dos seios. Já em 1940, parte da barriga começou a ser exposta. Tá vendo? Tá vendo aí, meus irmãos? E em 1960, foi a vez do umbigo, que começou a ser exposto devido aos modelos de roupas lançadas, né? E as praias colaboraram para a nudez ser considerada normal, né? Haja vista o fato de hoje já existir praias de nudismo. E muitos crentes lá na praia, né? Muitos crentes lá na praia dizendo que está muito calor. Tudo à vontade, de biquíni, de sunguinha. Meu Deus do céu. Esses tais, meus amados irmãos, perderam o temor. Já não tem mais o Espírito Santo. Como pode uma pessoa ficar de sunguinha, ficar ali só de maiô e dizer que tem o Espírito Santo de Deus? Não tem Deus, não tem Jesus e não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, ele tem temor a Deus. Nós vemos, meus amados irmãos, que em 1960 inventaram a mini saia. Tá vendo? Inventaram a mini saia e a camiseta, que era uma roupa íntima. Preste atenção. A camiseta era uma roupa íntima. Eles ali fizeram a combinação da mini saia com a camiseta. Tá vendo, meus irmãos? Já na década de 60. Hoje em dia as pessoas só de camisetinha. É o evangelismo. É a camisetinha do evangelismo. É o jubileu de ouro. Só de camisetinha. Mostrando ali os braços tudo pelado. Roupinha sem manga. Manguinha curta. Os braços ali todo peludão. Os irmãos que têm um braço peludo, meus irmãos, tem que usar roupa até o punho. Tá vendo? Agora os irmãos que têm um braço liso, né? O Espírito Santo de Deus ele dá um desconto para você, meu irmão. Usa o 3/4 ali, tá? 3/4. Mas os irmãos que têm um braço peludo, é até o punho, em nome de Jesus Cristo. É a doutrina do Espírito Santo para você, tá, meu irmão?
Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos, meus amados irmãos, que a lascívia é obra da carne. Que a lascívia é indecência, é libertinagem sexual. Que a lascívia é sensualidade. E os tais que andam na sensualidade não herdarão o reino de Deus. Tá vendo? Irmãos com roupas apertadinhas, só de camiseta, que a camiseta é a peça íntima do varão. A camiseta é a peça íntima do irmão. Tá vendo? Para você que quer morar no céu, tá vendo? Para você que quer ser arrebatado. Camiseta é a peça íntima. Então, tem pessoas que andam só de camisetinha só. Aí começa a falar de Deus, começa a falar de Jesus, do Espírito Santo. Aí começa a suar. Aí gruda tudo. E se é uma roupa branca, aí pronto. Mostra o cabelo do peito, o bico do peito, tudo ali grudado. Meu Deus do céu. Então, meus amados irmãos, é a moda que obriga as mulheres a usarem saias curtíssimas, calças justíssimas, fazerem uso de vestidos curtos e decotes que expõem os seios e costas. E a sensualidade que se manifesta com grande intensidade. Hoje em dia, muitos irmãos e irmãs com roupas curtíssimas, que quando levantam os braços para adorar a Deus, mostra a buchada, mostra ali a barrigada toda descoberta. Irmãos que quando vão orar na frente do altar, eles dobram os joelhos, um até chora, né? Um até chora. E ali a camisa sobe e mostra ali o cofrinho, as nádegas todas descobertas. Tem que tomar vergonha na cara. Os irmãos têm que tomar vergonha na cara. Vai só de camisetinha ali, que é a roupa íntima, e começa a chorar na frente do altar. Deus não está recebendo essa oração não, meu irmão. Na frente do altar só de camisetinha, às vezes uma camisetinha polo, às vezes uma camisetinha lisa. Aquela camiseta, né, que é a combinação. Na frente do altar, dobra o joelho, sobe a camisa, mostra ali o cofrinho, as nádegas toda descoberta. Tá vendo? O certo mesmo é os irmãos já com paletó e gravata, meu irmão. Tem muitos que não, para não pegar a oportunidade, eles deixam o paletó em casa. Ah, não vou pegar a oportunidade não. Eu vou deixar o paletó em casa, vou deixar a gravata em casa. Isso é covardia, meu irmão. Fica quietinho lá no seu lugar. Se der oportunidade para você, você prega o que Deus colocar no seu coração. Eu mesmo não sou de pegar oportunidade, não. Mas quando os irmãos me dão a oportunidade, é porque eles querem ouvir, né? Eu já vou com a espada desembanhada já. É. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, já fez o homem e a mulher já com pelos nas pernas, nas axilas e nas genitálias. E tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é maravilhoso e é perfeito. Glória a Deus. Vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Se não me falha a memória, em Eclesiastes. Esses dias eu li lá na igreja, viu? Sobre a depilação. Tem pessoas que não gostam não, né? Do voz que clama no deserto, né? Quando eu falo voz que clama no deserto, não é só eu só não, meu irmão, minha irmã. Voz que clama no deserto é eu, os meus irmãos e minhas irmãs, que estão aguardando o arrebatamento da igreja.
Eu penso todo dia no céu. Meu pensamento é direto no céu. É no céu, no céu, no céu. Nas coisas do céu. Nas coisas de Deus, do Espírito Santo. Olha só. 3,14. Se você, meu irmão e minha irmã, quiser anotar, pode anotar aí. 3,14 de Eclesiastes. Esse versículo é muito tremendo, viu? Seria muito importante a igreja marcar, para depois dar uma meditada, né? Olha só. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Não podemos, meus amados irmãos, aleluia, seguir a letra, porque a letra mata, mas a palavra de Deus vivifica. Muitos estão ali dando estudos conforme a psicologia. Muitos estão dando estudo, meus amados irmãos, conforme, aleluia, suas carnalidades. São os doutores da lei, né? São os doutores que gostam da carnalidade, né? Quantas irmãs andando na igreja com sapato de salto alto parecendo um filhote de jacaré, com a saia, aleluia, grudadinha no corpo, se dá um pulo, rasga tudo. Parece que vai receber ali o Incrível Hulk, o demônio do Incrível Hulk. Roupinha, saia, parecendo um chiclete. Não sei como é que consegue entrar naquela saia. Saia laica, saia de laica, laica, né? Fala. Eu não sei, meus amados irmãos, como que a pessoa tem coragem de ir para a casa do Senhor com a roupa sem manga, com a saia grudadinha no corpo, parecendo uma saia de chiclete, e usa um sapato de salto alto, rebolando, feito um filhote de jacaré, causando lascívia, adultério, sensualidade na mente das pessoas. E quer pegar a oportunidade, e quer louvar a Deus. E cadê os pastores? Tudo de boca aberta. Cadê os pastores? A liderança? Irmãos, escapa-te por tua vida. Cuide de ti mesmo e da doutrina. Persevera. Persevera. Muitas das vezes chorando, muitas das vezes, aleluia, gemendo nas orações diante de Deus. Porque os carnudos, o joio, os filhos do diabo, dentro da igreja, vão te rejeitar, porque são joio, são filhos das trevas, são filhos do diabo. E muitos até mesmo num cargo de liderança. Tá vendo? Não ligue para eles não. Entregue nas mãos de Deus. A obra é de Deus. Se Deus tiver que libertar eles, Deus vai libertar. Se Deus quiser vomitar eles, Deus vai vomitar, porque a obra é de Deus. Tá vendo? Pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Pode ter certeza de uma coisa. Quando as pessoas estão tendo bastante oportunidade, e não combate o pecado, o mundanismo e a vaidade, você pode ver que eles não vão permanecer por muito tempo, não. Não vão permanecer por muito tempo, não. Quantos pregadores perdendo a força de combater o pecado, de combater a vaidade, de combater as roupas imundas e estranhas. Estão pregando aí tremendamente, de Gênesis a Apocalipse, mas não combate o mundo, o pecado e a vaidade. Eles falam, não fala disso não, irmão Edilson, senão vai esvaziar a igreja. Se for ovelha, vai ficar. Mas se for bode, vai sair.
Tá vendo? Mas muitas pessoas e muitas igrejas, Deus está entregando a operação do erro. Porque eles não têm amor pela verdade. Não têm amor pela doutrina. Não têm amor pela santificação do corpo. Eles falam de sinceridade, de humildade. Falam de amor. Uns até mesmo derramam lágrimas. Mas é lágrima de crocodilo. Não tem amor coisa nenhuma. Eles falam de futebol. Eles falam de bermuda. Eles dizem assim, né? Se a irmã pode usar uma saia até o joelho, o que é que tem usar uma bermuda até o joelho? Qual a diferença? Tá vendo? É por isso que eu falo. A saia da serva de Deus até a canela. Da canela para baixo. Para nós não dar lugar a esses filhos do diabo. Porque os filhos do diabo, eles pregam um evangelho podre. Os filhos do diabo, eles pregam um evangelho laico, um evangelho sujo e imundo. Mas quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus tem a oportunidade, ou ele se converte, ou vai receber fogo. Fogo de Deus. O fogo que queima o pecado. O fogo que purifica, que santifica. Tá vendo? Então, meus amados irmãos, não devemos acrescentar e nem tirar. Porque tudo quanto Deus faz, durará eternamente. E já aqui em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, glória a Deus. Glória a Deus. Alabasteira e mianda alabadaia. Glória a Deus, glória a Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 1. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Tá vendo? E no versículo 27 de Gênesis, capítulo 1, diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Tá vendo? Deus fez o homem e a mulher, já com corpo de adulto, com pelo nas pernas, nas axilas, nas genitálias, e viu Deus que tudo que ele fez é muito bom, e maravilhoso e perfeito. E o Senhor deu uma ordem para eles: frutificai e multiplicai-vos. Tá vendo, meus irmãos? E muitas pessoas, pregadores, pastores, dizem assim: irmão Edilson, mas a mulher que não se depila é imundícia. Aí eu respondo para eles: tu tá chamando Deus de imundo? Tu tá chamando o nosso Deus de nojento? Aí eles ficam sem resposta. Tá vendo, meus irmãos? Então tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Para nós que temos o Espírito Santo, irmãos, nós somos forasteiros dessa terra. Somos peregrinos. O mundo nos rodeia. Aleluia. E as coisas estão se apertando, meus irmãos. Amada Igreja do Senhor, a amada Igreja de Cristo, Ori calabasteire me anda labacaia. Ori calabasteire me anda labahaia. As coisas estão apertando, meus irmãos. As coisas vão apertar mais ainda. Estamos vivendo, meus amados irmãos, a última hora. Estamos vendo aí, aleluia, que estão obrigando a humanidade, aleluia, de tomar essa picada.
Aí eles estão, aleluia, apertando o cerco. Apertando o cerco. É para todos, aleluia, vigiarem, meus amados irmãos, porque a última hora é chegada. O diabo está desesperado para querer acabar com a igreja de santidade, sã doutrina, com a igreja do arrebatamento. Eles querem, aleluia, de qualquer maneira que nós venhamos, aleluia, futuramente próximo, aceitar a marca da besta. A marca da besta, a marca do diabo. Então, meus amados irmãos, eles querem apertar mais e mais o cerco, e o alvo deles é a igreja do Cordeiro. Porque o mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo jaz, aleluia, no maligno. Então escapa-te por tua vida. Ore, jejue, leia as Sagradas Escrituras, leia a Bíblia Sagrada. Vigia com o que você está vendo. Vigia com o que você está ouvindo. O diabo está desesperado para querer me derrubar e te derrubar. Então, está aí esta alerta da parte de Deus, que Deus tocou no meu coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Amados irmãos, povo de Deus, povo eleito, povo consagrado e escolhido. Tem muitas pessoas que reclamam, homens, aleluia, até mesmo mulheres, que reclamam que quando vai à igreja, aleluia, louvado seja Deus, eles não conseguem ali adorar a Deus, cultuar a Deus 100%. Devido às roupas sensuais, devido a algumas irmãs estarem trajando roupas sensuais. Tem mulheres que chegam a exibir roupas íntimas na igreja, devido ao comprimento das saias, vestidos e decotes exagerados. Homens bombados, maiados saradão, com roupas apertadas baby look, roupa transparente, mostrando o bico do peito, mostrando a tocha de cabelo do peito. E muitos homens e mulheres não conseguem ali se concentrar, não conseguem ali cultuar a Deus 100%, porque o pecado está na frente dele, o pecado está na frente dela. E esse tipo de pecado, meus amados irmãos, cheira mal às narinas de Deus. A Bíblia fala, capítulo 3 de Gênesis. Vamos ver aqui, capítulo 3 de Gênesis. Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Capítulo 3, 9, 10 de Gênesis. Capítulo 3, versículo 9 e 10 de Gênesis. Diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse, Adão disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Está vendo, meus irmãos? Mesmo que Adão, mesmo que Eva fizeram ali aventais para si de folha de figueira, mesmo assim, diante de Deus, estava nu. Está vendo? E temeram. E ele falou: Eu temi, Senhor, porque eu estava nu.
Então, as vestimentas não é como o homem quer. As vestimentas não é como a mulher quer. É como Deus quer. É conforme a vontade de Deus. Não é conforme a vontade do homem carnal, animal e diabólico. Hoje em dia as pessoas estão colocando a letra, a teologia, a faculdade, os estudos acima da palavra de Deus, acima da vontade de Deus. Eles dizem: o que é que tem? Não tem nada a ver, não. Ah, que é isso? O que é que tem isso? O que é que tem isso? Eu andar com a roupa, uma camisetinha polo, sem manga? Ah, o que é isso eu andar? Montando ali a tocha de cabelo do peito, que é isso? Então, meus amados irmãos, a igreja do arrebatamento não concorda com essas coisas, com essas carnalidades, não. Todos nós temos que se converter. Então, esse temor devia ser sentido, pelo menos dentro da igreja. Mas não é o que está acontecendo hoje. Ante mulher de dirigente, ante mulher de pastor, andando com sapato de salto alto, saia grudada parecendo uma saia chiclete, que se dá um pulo, rasga tudo. Então, meus amados irmãos, será que muitos cristãos, em sua maneira de vestir, realmente reflete a Cristo? As nossas vestes despertam no sexo oposto atração sexual? Ou serve para impor respeito e a devida distância? A nossa maneira de vestir é respeitosa ou provocativa? Será, meu irmão? Será, minha irmã, que as tuas vestimentas é respeitosa ou provocativa? Essa roupinha, aleluia, que mostra a entrada do seio. Essa roupinha que quando você agacha, mostra a entrada do seio. Essa roupinha que quando o meu irmão dobra o joelho para chorar na presença de Deus, na frente do altar, ali mostra ali o lombo e o cofrinho toda descoberto. É respeitosa ou é provocativa? Então, estas são as perguntas que um verdadeiro cristão deveria se fazer quando se olhasse no espelho, ao vestir alguma vestimenta. Roupas cavadas, transparentes, decotadas, roupas curtas, apertadas, abertas, saias com fendas, saias rachadas, né? Então, tudo isso faz parte do arsenal do inferno e do Satanás e do demônio. Tá vendo? E a sensualidade no corpo. A sensualidade no corpo tem que ser queimada. Tem que ser extirpada. Porque a sensualidade, através dessas roupas provocantes, são artifícios do diabo. Condenáveis e inaceitáveis em um cristão que tem o Espírito Santo, em um cristão verdadeiro, que verdadeiramente ama o Senhor e a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá vendo? Glória a Deus, glória a Jesus. Deus poderoso, Deus maravilhoso. O homem, meus amados irmãos, ele é estimulado visualmente. A visão masculina é o início de sua excitação sexual. Mesmo a conversa mais inocente com uma mulher usando roupas sensuais é capaz de ativar os hormônios masculinos. Tá vendo? Mesmo uma conversa inocente com uma mulher com roupas sensuais
é capaz de ativar os hormônios masculinos. Talvez o irmão está em fase de libertação. Talvez o irmão, aleluia, está em fase ali, né, da libertação. E está lá a irmã com uma conversa mais inocente, mas com roupas provocativas, com roupas sensuais, apertadas, sem manga, transparente, mostrando as costas nuas, a entrada do seio. Outra, quando levanta os braços, mostra a buchada, a barrigada. E vice-versa, talvez é o irmão que está com a conversa inocente com uma irmã que está em fase de libertação. E o irmão ali com a conversa inocente com uma irmã que está em fase de libertação. E o irmão está lá mostrando, aleluia, o cabelo do peito, roupa sem manga. E quando levanta os braços, mostra ali a buchada, a barrigada. Ou então, dobra o joelho na frente do altar para chorar na presença de Deus. Mostra o cofrinho, mostra as nádegas toda descoberta. Nós vemos o caso, meus amados irmãos, do rei Davi, um homem que tinha o Espírito Santo, um homem que era segundo o coração de Deus, rei, profeta, homem de Deus, rei, um homem segundo o coração de Deus. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu, ele viu com o quê? Com o olho do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela. Então voltou ela para a sua casa. Está vendo, meus irmãos? Profeta Davi, o homem de Deus, profeta de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Ele viu aquela mulher. Não sabemos por quanto tempo que ele ficou olhando para aquela mulher. Não sabemos por quanto tempo que ele ficou observando aquela mulher. Não sabemos por quanto tempo ele ficou ali, ou por quantos dias, ou por quantas semanas ele ficou ali observando aquela mulher formosa, bonita, né? Tá vendo, meus irmãos? Davi, ele perguntou: quem é ela? Quem é ela? Ele desejou ela. Ele quis ter ela. Tá vendo, meus irmãos? E como anda hoje? Muitas pessoas que dizem que é igreja. Como tem andado os meus irmãos e minhas irmãs que diz que é igreja. Muitas irmãs mostrando as curvas, as coxas, as nádegas, e muitas até mesmo mostrando com aquelas roupas apertadas, calça comprida feminina, genitálias. Tá vendo? Calça comprida feminina não é para a mulher de Deus. Outras usando mini saia, vestidos decotados, apertados, curtos, transparente. Tá vendo, meus irmãos? Homens de short, sem camisa na rua, de short. Outros pulando na piscina de sunguinha. Outros, aleluia, com roupa sem manga. Outro com roupa baby look. Roupas sem combinação, branca. Causando lascívia. Excitando o sexo oposto. Feito
aleluia, uma meretriz e um prostituto. Isso não pode. A igreja do Cordeiro não pode estar nessas condições. Excitar o próximo, seja mulher ou homem, isso é pecado diante de Deus. Muitas pessoas dizem: a maldade está nos olhos de quem vê. E eu digo, ela também está nas mãos de quem atira. A arma só dispara se você apertar o gatilho. Geralmente quem atira não se fere. Mas quem recebe o tiro, às vezes é ferido de morte. A roupa imodesta é o gatilho para o pecado. Você vestiu, você contribuiu. E no pior dos casos, você matou. Tá vendo? Então a moda é feita para provocar o desejo. Tá vendo, meu irmão? Tá vendo, minha irmã? Você que usa uma roupa indecente, uma roupa imunda, uma roupa estranha, apertada, decotada, transparente e provocativa, é como se você estivesse dando tiro, metendo bala nas pessoas, metralhando as pessoas. As pessoas vão te cobiçar. Muitos vão ter mesmo se masturbar. E o Espírito Santo de Deus vai ficando triste, ficando triste, ficando triste, e vai embora dos irmãos e das irmãs. Jesus disse: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher ou num homem, né? Quando fala mulher, é homem também, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, vamos parar de colocar fogo em minhas pólvoras. Tá vendo, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Alabasteire me anda, alabarraia. Glória a Deus. Aleluia. É só o sangue de Jesus, né, minha irmã Sandra de Jesus, né? É só Deus para ter misericórdia, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe os meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe nosso irmão Elisma Dias. Que Deus abençoe nosso irmão defensor da sã doutrina. Glória a Deus, glória a Jesus. Clamor dos aflitos, Jesus, autor da vida. Que Deus abençoe. Canal Evangelizando e PDA, irmã Bruna. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Alabasteire me anda, alabarraia. Então, meus amados irmãos, 1 Timóteo capítulo 2. Primeira Timóteo capítulo 2. Aleluias, louvado seja Deus. Está estreito hoje em dia, meus amados irmãos, pregar nas igrejas, né? Porque tem muitos líderes desviados que eles não suportam ouvir falar de santidade do corpo. Se você falar da santidade da alma e do espírito, não tem problema nenhum. Mas quando você começa a falar da santidade do corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo é a morada do Espírito Santo, santuário do Deus vivente. Deus habita, meu irmão e minha irmã, é em você. Não é nas quatro paredes. Ali é o lugar de nós cultuar a Deus, lugar de reverência às coisas de Deus. É? E muitas pessoas vão para a igreja até mesmo para ficar mastigando chiclete, chupar bala doce. Outros para fazer comilança, piquenique na casa de Deus. Deus não quer isso, meu irmão. Deus não quer isso, minha irmã. Ah, mas é confraternização.
A Bíblia fala claramente: quem tem fome, coma em casa. Né? Ou prepara ali uma casa de um irmão, ou aluga ali um espaço para comer ali, para fazer a confraternização. Mas na casa de Deus é casa de oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Tá vendo, meus irmãos? Quando a Bíblia fala traje honesto, é roupa folgada, opaca, é roupa frouxa, é roupa que vai até embaixo. Traje honesto. Esta palavra traje é roupa opaca, folgada e frouxa. Tá vendo? Tem irmão hoje em dia que parece um peão de boiadeiro. Um peão de boiadeiro. Não pode dar um pulo senão rasga a calça. Faz o teste, meu irmão. Será que essa calça está adequada para um homem de Deus? Coloca uma laranja dentro do bolso para ver se cabe. Coloca uma laranja dentro do bolso, meu irmão. Se cabe uma laranja. Se não couber uma laranja, vigia. Tá vendo? Gálatas também, capítulo 5. Glória a Deus, glória a Jesus. Gálatas, capítulo 5. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Tá vendo, meus irmãos? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Tem pessoas que dizem: Deus só quer o coração. Não tem nada a ver, não. Eu estou de bermuda, de short ou sem camisa. Irmãos, isso é conversa do diabo. Isso é mensagem de Satanás. Que Deus só quer o coração. Deus, ele olha para o coração. Não que Deus quer apenas o coração. Porque Deus, quando for ressuscitar o homem e a mulher, vai ressuscitar o corpo por inteiro. O corpo por completo. Deus não vai ressuscitar só o coração. Vamos ler também aos Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Tá vendo, meu irmão, minha irmã? Não deis lugar ao diabo. Temos que andar em vigilância em tudo. Quando você for comprar uma veste, minha irmã, pergunta para o Espírito Santo se ele se agrada. Quando você for vestir também, pergunta para o Espírito Santo de Deus se ele se agrada. Porque você é forasteira, forasteiro, peregrino, aleluia, nessa terra. O mundo te odeia, porque você escolheu amar. Você escolheu a cruz. Você escolheu o amor. Você escolheu seguir Jesus. E quem segue Jesus, quem escolhe o amar, é sofrimento. Tu vai sofrer mesmo. Tu vai ser odiada. Vão te considerar como lixo e escórria de todos. Por quê? Você vai estar fazendo a vontade de Deus. Não vai estar fazendo a vontade do mundo, nem do diabo e nem da sua própria vontade. Tu vai fazer a vontade de Deus, e a linguagem de Deus e a linguagem do céu. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Você que pintava a boca, tu não vai pintar mais. Você que arrancava a sobrancelha,
Não vai arrancar mais, porque você vai fazer a vontade de Deus. Você agora vai seguir a linguagem do Espírito Santo de Deus. Não é a linguagem da letra, não é a linguagem da teologia sem doutrina. Porque eu digo, teologia com doutrina, com santificação, é uma bênção. Mas a teologia sem doutrina, sem santidade, não passa de esterco de cavalo, esterco de animais. Porque a teologia tem que ter doutrina, a teologia tem que ter santidade, tem que ter o prumo, tem que ter, aleluia, a vontade de Deus, a linguagem do Espírito Santo de Deus. Tá vendo? E a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tá vendo aí, meu irmão e minha irmã? O teu corpo agora pertence a Deus. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Tem que ter santidade por dentro. Tem que ter santidade por fora. A santidade é por dentro e por fora. De dentro para fora. Tem que amar o teu próximo. Tem que ser humilde. Não pode ser soberbo, arrogante. Ah, Deus só fala comigo. Ah, se Deus quiser me corrigir, Ele fala comigo. Para com isso. Davi cometeu pecado. Deus usou o profeta para falar com ele. O rei Ezequias também. Deus usou o profeta Isaías para falar com ele. Deus usou também o apóstolo Paulo para repreender Pedro. Porque nós não somos perfeitos. Um depende do outro. Eu dependo dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu dependo. Às vezes Deus não vai falar tudo para mim, não. Tem coisa que Deus vai falar para o meu irmão. Vai falar para minha irmã. Olha lá, repreende o meu servo. Ele está desviando. Ele está saindo do caminho. O caminho é estreito. É apertado. É vida de renúncia. Tá vendo? Tito, capítulo 1. Versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tá vendo? Tem muitas pessoas que entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou neles. Eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Às vezes é fofoqueiro, é linguarudo, é contendeiro, aleluia, não recebe as revelações do Espírito Santo para nós se santificar no corpo, na alma e no espírito. São arrogantes, são soberbos, andam de qualquer maneira. Tá vendo? O dirigente não pode falar nada, porque se falar, ele já quer brigar. Se o dirigente falar alguma coisa, já quer entregar o dirigente para a diretoria. Ah, o dirigente pediu para mim aumentar a manga da minha roupa. Se ele pediu, ele foi usado pelo Espírito Santo. Ah, o dirigente pediu para mim aumentar a minha saia. Se ele pediu, ele foi usado pelo Espírito Santo. Ele pediu para aumentar a manguinha da minha roupa. Ele foi usado pelo Espírito Santo. E você quer ser contendeira, quer ser barraqueira, quer fazer o dirigente chorar. Ah, o dirigente pediu para mim usar a combinação, para mim parar de mostrar a tocha de cabelo do peito. Ele foi usado pelo Espírito Santo. Porque Deus castiga e repreende a todos quanto Ele ama. Então,
confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Todo cristão tem obra dignas de arrependimento. Tem que ter os frutos, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Lucas capítulo 6. Glória a Deus, glória a Jesus. Lucas capítulo 6. E versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Está vendo? Muitas pessoas dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que Deus pede. Está vendo, meu irmão? Tem muitas pessoas que não vão entrar no céu por causa do próprio corpo. Tem muitas pessoas que não vão entrar no céu por causa do olho, porque vê coisa que não é para ver. Tem muitas pessoas que não vão entrar no céu porque por causa do próprio corpo. Usa roupa apertada, colada no corpo, causando lascívia, adultério, prostituição na mente das pessoas. Pessoas que pregam tremendamente, mas estão lá com engano, com a mentira dos cabelos pintados, dos cabelos coloridos. Uns pintando o cabelo porque tem vergonha de mostrar os branquinhos. Tem vergonha de mostrar os branquinhos. Pintando o cabelo de preto da cor de um carvão. Tá com vergonha dos branquinhos, meu irmão, minha irmã? Os cabelos de Jesus Cristo é branco, como a neve, como a branca lã. 1,14 de Apocalipse revela isso. E os seus olhos é como tocha de fogo. Ninguém vai escapar naquele grande dia. Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus não vai ter ocupado por inocente. Olha, você ouviu voz que clama no deserto. Você ouviu, meu irmão e minha irmã. Mas você não quis o conserto. Você não quis se arrepender. Você não quis se consertar. Você não quis jogar as pinturas na lata do lixo. Você não quis se desfazer daquelas roupas apertadas, daquelas roupas provocativas. Agora só lhe resta o lago de fogo. Então, meu irmão, minha irmã, se arrependa hoje. Vamos se arrepender hoje e fazer conserto hoje. Você que tem ódio no coração, você que não perdoa o teu irmão, você que não perdoa o teu esposo, você que não perdoa a tua esposa, como é que tu vai orar a oração do Pai Nosso? Como é que você vai se apresentar diante de Deus? Renuncia o teu eu, minha irmã. Renuncia o teu eu, meu irmão. Perdoa. Perdoa. É tempo de perdoar. Arranca esta mágoa do teu coração. Arranca este ódio do teu coração. Alabasteire me anda alabadaia. 7:21 de Mateus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Somente quem faz a vontade de Deus que vai entrar nos céus. Você tem feito a tua vontade, minha irmã? Você tem obedecido, aleluia, a letra ou o Espírito Santo? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Tá vendo? Melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer, minha irmã, do que, aleluia, sacrificar. Deus se agrada mais na obediência. Deus nos chamou primeiramente para obedecer a sua palavra e a sua doutrina. Tá vendo? Vigiai
e orai, para que não entreis em tentação. Primeiramente, olhai, depois, vigiai, depois, orai, e depois, jejuai. Primeiro olha, depois vigia, depois orai e vigiai. Consequentemente, jejuai. Tá vendo a sequência como é que é? Olhai, vigiai, orai e jejuai. Primeira epístola de João 2:4. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus está fortalecendo a igreja. Deus está queimando as doenças, as enfermidades. Deus está fazendo maravilhas e proezas. Está fortalecendo o corpo de Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. 2:4 de primeira epístola de João. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Tá vendo? Muitas pessoas dizem, eu conheço, mas não conhece. Eu conheço, irmão, não conhece Deus não. Não conhece. Se não guarda os mandamentos de Deus, que é o amor, e a santificação, é a obediência, não conhece. Não tem a verdade. E a verdade é Jesus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá vendo? Glória a Deus, glória a Jesus. Lucas capítulo 17 diz também, olha só, sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas ai do culpado, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma grande pedra de moinho, amarrada no pescoço, do que fazer com que um desses pequeninos peque. Tá vendo, meus irmãos? Com base nessas palavras, podemos afirmar que seria melhor que uma mulher ou homem fosse jogada no mar, com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que vestir roupas sensuais e sair por aí despertando cobiça no sexo oposto. Seria melhor amarrar uma pedra grande e se jogar no rio, do que andar com essas roupas provocativas, imorais, sensuais, apertadas, imundas. Tá vendo, meus irmãos? Ou serve a Deus ou não serve a Deus. Deus não vai ter o culpado por inocente. Temos que fazer a vontade de Deus. Temos que fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Vou finalizar aqui, meus amados irmãos, fazendo uma oração para Deus confirmar esta mensagem e terminar de repreender toda seta maligna, todos os dados inflamados do maligno, e dar a libertação por dentro e por fora, e nos libertar a cada dia, a cada manhã. Não sabemos, meus amados irmãos, se vai ser hoje que o Senhor vai vir buscar nós, se o Senhor vai vir para mim hoje individualmente, ou se vai vir para o meu irmão individualmente. Não sabemos. Então, vamos orar ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Desde já agradeço, aleluia, pela presença de todos vocês. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora, meu Pai de oração, mais uma vez, meu Pai, eu te peço, Senhor, a permissão para entrar na Tua presença. Ó grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço, meu Pai amado, perdão divino, por todos os nossos pecados, meu Pai, por palavras, obras e pensamentos, gestos, atitudes, meu Pai. Oh, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, alcança este homem e esta mulher agora, Pai. Alcança, meu Pai amado, este homem, esta mulher, meu Pai amado Senhor, libertando, fortalecendo, queimando, meu Pai, a seta maligna, os dados inflamados malignos, queimando agora, meu Pai amado Senhor, as enfermidades também, a enfermidade na cabeça, a enfermidade, meu Pai, dores nas costas, dores na boca do estômago, gastrite, ostrose, osteoporose, vai queimando agora, Jesus. Repreenda a fúria dos demônios, repreenda a fúria de Satanás, Senhor, contra esse lar, esta casa, esta família. Repreenda agora, meu Pai amado, câncer, repreenda agora o vírus, Pai, a bactéria, meu Pai amado, essa pestilência, queima agora, Jesus. Vai queimando, Pai, vai dando revelações, vai dando visões, meu Pai, para este homem, esta mulher. Profecias, meu Pai amado Senhor, assim como o Senhor deste para o profeta, aleluia, Jeremias e Isaías, e Ezequiel e Daniel. Dai profecias para este homem e para esta mulher, meu Pai. Profecias que verdadeiramente, meu Pai, são profecias. Meu Pai amado Senhor, meu Deus e meu Pai, nos dá discernimento. Eu peço para mim e para os meus irmãos e para as minhas irmãs, dá força para nós, meu Pai, todos nós, abandonar o mundo e o pecado e a vaidade, as roupas imundas, as roupas indecentes e imorais, as roupas diabólicas, as roupas estranhas. Dá força para a igreja, meu Pai, se preparar para o noivo do Cordeiro, para o noivo, aleluia, para a noiva do Cordeiro, meu Pai. Dai força para todos nós se consertar, dá força para as minhas irmãs se consertar. Da caçura, badacaiasteremandecia. Batiza, meu Pai, aqueles que não são batizados. Batiza com fogo, com Espírito Santo. Mergulha no fogo, no Espírito Santo, nos rios de águas vivas. E calabasteira me anda labadaia. Fortalece, meu Pai, a tua noiva. Fortalece, meu Pai, a tua igreja. Meu Deus e meu Pai querido. Senhor da glória, levanta este homem, levanta esta mulher, meu Pai. Senhor, os corações que estão entristecidos, angustiados, Senhor, alegra agora, Pai. Alegra esse coração. Vai tocando agora, meu Pai, com brasas de fogo, com brasas vivas do teu altar. Queima essa tristeza agora. Queima essa angústia agora, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, este homem, esta mulher que não sente nada, Senhor. Meu Deus, que ele possa sentir agora o mover do Espírito Santo, o calor do Espírito Santo agora, meu Pai. Meu Deus e meu Pai amado, Senhor, assim como o Senhor assoprou, meu Pai, naquele cenáculo, Senhor, onde estavam ali todos reunidos, e o Senhor assoprou e falou: recebeu o Espírito Santo. Assopra agora, meu Pai, assopra agora o Espírito Santo sobre a tua igreja, meu Pai, que está orando comigo agora. Alabasteira e me anda alabadaia. Fortalece, meu Pai, este crente. Fortalece este homem, esta mulher. Visita agora os hospitais. Visita agora os doentes, os enfermos, Senhor. Tanto material, fisicamente e espiritualmente. Fortalece agora, queima as doenças, as enfermidades. Esta pessoa que está no hospital, internado na UTI, entubado, que está ali até mesmo no corredor do hospital, com essa pestilência. Vai queimando agora, Pai. Queima agora, meu Pai amado, esta doença.
Queima agora, meu Pai, esta pestilência, Pai, esta pessoa que está desenganada. Receba a cura divina agora. Receba agora esta pessoa que está fazendo conserto, meu Pai. Receba agora, meu Pai amado Senhor. Renova o nome dele e dela no céu, no cartório celestial, no cartório de fogo. Cartório de fogo, cartório de Deus, cartório celestial, espiritual. E calabadaia, ele me derrecia. Vai agora, meu Pai, consertando este homem, esta mulher que está fazendo o conserto da última hora, meu Pai, porque a última hora é chegado. Abençoa os irmãos, aleluia, meu Pai, que compartilharam também a esta live, Senhor. Dá uma recompensa tremendamente derramando do teu poder. Não tem ouro, não tem prata, mas como diz Pedro e João, não temos ouro e prata. O que nós temos é o Espírito Santo. Pai amado, Senhor, o Senhor é riquíssimo em amor, em misericórdia. Derrama do teu amor, da tua misericórdia, meu Pai, a todos, meu Pai, que compartilharam. Aleluia, aleluia, meu Pai amado, Senhor, que estiveram presentes, Pai. Aleluia, meu Pai amado, Senhor, não em corpo, mas espiritualmente. Em nome de Jesus, meu Pai. Alegra os corações, fortaleça os corações, meu Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é perfeito, meu Pai. Que eu não pude falar, meu Pai, por falta do tempo, por falta de sabedoria. Que teu Espírito Santo, meu Pai, fala melhor em cada coração. Abençoa os meus irmãos e minhas irmãs. Fortalece, meu Pai amado Senhor. Meu Deus, esta pessoa, meu Pai, que está prestes a cair no laço, meu Pai. Dá visões, revelações, sonhos, revelações, ó Pai, para que possa escapar, meu Pai amado Senhor, antes que caia no laço. Laço do adultério, laço de prostituição. Vai cortando agora, meu Pai. Repreenda agora, meu Pai, os laços da pombagira. Laço, meu Pai amado, do Satanás. Queima agora, joga por terra. Alcança este homem, esta mulher, meu Pai, fortalece, derrama os dons agora do Espírito Santo. Heri alabasteri mianda alabadaia. Orianda alabassurianda alabahaia. Heri clama alabasteri mianda alabadai. Estenda as tuas mãos de fogo. Estenda as tuas mãos de fogo, de poder, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai amado Senhor. Levanta mais e mais homens e mulheres. Levanta canais, mais canais, meu Pai, para os teus servos, as tuas servas pregar a tua palavra. Combater o pecado, a vaidade, o mundanismo. Abençoa os canais de sã doutrina. Abençoa, meu Pai amado Senhor, o canal de oração também do nosso irmão Elisma Dias, que tem orado, meu Pai, aleluia, meu Pai amado Senhor, intercedendo pela amada igreja. Os demais canais, meu Pai amado Senhor, que tem, meu Pai amado Senhor, propagado o evangelho do céu, o evangelho do arrebatamento, o reino de Deus. Replaia suri alabadaia, orimi de comandaramandá, siada comanderebedé, ori canta alabahaia. Meu Deus e meu Pai, vai fortalecendo os meus irmãos, vai fortalecendo, meu Pai, as minhas irmãs. Abençoa, meu Pai amado Senhor, nossa irmã Tamires. Meu Deus e meu Pai amado, a nossa irmã Shirley. Alcança, meu Pai, as suas famílias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus maravilhoso, meu Pai. Abençoa nosso irmão André. O nosso irmão, meu Pai amado André. Meu Pai, nosso irmão Noel. Glória a Deus, glória a Jesus. Meu Deus, nossa irmã Sandra de Jesus. Meu Deus e meu Pai, o canal Martina Rosa. Abençoa a nossa irmã Jucirema. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nossa irmã Kelly Dantas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, Deus poderoso. Abençoa nosso irmão Patrick. Eliane Santos também. Abençoa todos, meu Pai amado Senhor. Aqueles, meu Pai amado Senhor, nossa irmã também. Nanda Araújo. Meu Deus, abençoa todos, meu Pai. Aqueles que eu disse, que eu falei os nomes, aqueles que eu não falei também. Abençoa, meu Pai amado Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Maria Antônia de Souza, abençoa, liberta.
Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, queima os demônios agora. Vai queimando agora os demônios, meu Pai, em nome de Jesus. Envia, meu Pai, carruagem de fogo, corona de fogo. Fogo, meu Pai, nos lares dos meus irmãos. Na vida dos meus irmãos, fogo santo. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus, e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe os meus irmãos. Que Deus abençoe as minhas irmãs. Vamos se esforçar, meus irmãos e minhas irmãs, para ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai que estás no céu. Vamos ali se esforçar na santificação, como santo é o nosso Pai que estás nos céus. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe os meus irmãos e minhas irmãs. Vamos se esforçar, meus irmãos. Ore pelo voz que clama no deserto. Louvado seja Deus. Aleluias. E todos nós, meus irmãos, quando nós entramos no YouTube, meus irmãos, todos nós, quando entramos no YouTube, para acompanhar um canal, ou até mesmo para ver alguma coisa de santidade, sã doutrina, nós estamos sendo observados, meus irmãos. Essa é uma verdade. Essa é uma realidade que Deus me mostrou. Que toda vez que nós acessamos o YouTube, estamos sendo observados, aleluia, pelo anticristo, pelos adeptos do diabo. Aleluia, mas nós não estamos sozinhos não, meus irmãos. Nós estamos com o Espírito Santo, com a armadura espiritual. Estamos armados também, com a armadura de Deus, com o armamento do céu, com o armamento celestial. Não vamos dar brecha para o diabo. Não vamos dar ocasião para Satanás. Vamos acessar o YouTube com sabedoria. Com sabedoria não da carne, com sabedoria não da terra, da letra, mas com sabedoria do céu, do Espírito Santo. Amém, Jesus? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Labasteri anda lababá. Oricada. De praia, surababá. Tem pessoas que ficam com raiva, né? Do voz que clama no deserto. Mas eu estou pregando aqui a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. 4,16 de Gálatas. 4,16 de Gálatas diz: Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? 4,16 de Gálatas.